Muito bom estar aqui com a Roseli, colega do doutorado, Eloy, colega de mais de 20 anos de trabalho na área da deficiência, né? E, embora, como a própria Roseli colocou, Alessandra, colega do Mackenzie, né, Alessandra? A própria Roseli colocou, discutir a questão da inclusão hoje do aluno no ensino superior, embora a gente tenha esse segmento, importante segmento, de alunos com necessidades decorrentes de deficiências, mas a discussão é muito mais abrangente, não é? E está circunscrita, portanto, não apenas ao segmento de alunos com deficiência. O que eu vou apresentar para vocês, né? Eu vou dividir com vocês os resultados de uma pesquisa que nós fizemos, né? Está ali o grupo de pesquisa, terminamos em 2010, não é? E depois, no final do material, eu indico uma fonte de publicação de um artigo sobre essa pesquisa, que foi centrada em coleta de dados, em análise de dados levantados aqui na Universidade Mackenzie. Tá? Demandas, educação especial na universidade, demandas docentes e demandas do graduando com deficiência. Em função do tempo que nós temos para essa apresentação, eu vou apresentar apenas dados referentes às demandas dos docentes que responderam ao questionário. 1.394 questionários foram distribuídos aqui né, na nossa unidade, né, no nosso espaço, e em Tamboré. Né? Optamos por não coletar dados em Campinas, porque os cursos oferecidos no campus de Campinas eram os mesmos de São Paulo, né? E optamos por incluir Tamboré, porque Tamboré oferecia, à época, tanto a fisioterapia, tá certo, professora? Fisioterapia e educação física. Não é? Então, a ideia era a considerar o tipo de curso, né, o perfil do professor que trabalha nesses cursos e as possíveis demandas de alunos, a depender da deficiência, correlacionada com o curso em si de formação, que eventualmente poderíamos encontrar dados diferenciados. Então, a questão nossa não era mapear todos os professores da Universidade Mackenzie, independentemente do local, mas tentar ver um pouco pelo perfil do curso em si, da área de formação do professor e do perfil desse aluno, no caso, com deficiência, embora vão aparecer dados colocado pelo próprio professor no questionário, que não apenas do aluno com deficiência, porque o professor sabe hoje, né, que falar em inclusão não é só falar do aluno com deficiência, tá? E do grupo de pesquisa, nós temos aí a professora Eloy, não é, que integrou o grupo, ok? Alunos e outras colegas, alguns que já não... A professora Raquel, que teve uma importância fundamental, porque ela é estatística, não é, aqui da engenharia, e que possibilitou uma série de análises estatísticas que não serão apresentadas agora, ok? Então, a pesquisa foi feita, realizada, dentre os objetivos, né, pontuamos esses aí. Conhecer a realidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie acerca da inclusão de graduandos e pós-graduandos com deficiência em seus diferentes cursos e programas. Então, tivemos dados de 27 cursos e 9 programas de pós-graduação, totalizando, portanto, 36 coordenações, não é? Para levantamento de dados, não só do corpo docente dessas unidades, mas também dos alunos, eventualmente, identificados pelas coordenações, como tendo um quadro de deficiência. Tá? Oferecer subsídios para a implementação de ações afirmativas e política institucional favorecedoras do aprimoramento das condições de permanência desse alunado, que me parece que a Unital está mais avançado em relação a nós, né? No sentido de buscar essas alternativas de uma forma mais sistemática, mais integrada. Iniciativas a gente sabe que há na universidade, mas elas estão dispersas, né? Esse é um dos dados que a gente coloca no relatório de pesquisa. É importante, como a gente vai concluir depois, não é, essa integração e elaborar uma proposta realmente de suporte, não só ao corpo docente, a todos os funcionários do corpo docente e aos alunos, tá?
E colocamos até em negrito ali, porque é isso são esses dados que eu vou apresentar, identificar e analisar as demandas dos professores para a inclusão de alunos com deficiência. Podemos, professora? Como a síntese dos procedimentos metodológicos, e é síntese mesmo, né? Está ali o levantamento de dados nos dois campi, como eu já havia colocado, né? Participantes e procedimentos de coleta de dados. Foi feito um mapeamento dos alunos, mapeamento esse feito pelas coordenações dos 27 cursos e dos novos programas de pós-graduação. E do total de 36 coordenações, só 14 nos enviaram esse mapeamento que a gente solicitou. Tá? O que já mostra, de uma certa forma, o desinteresse de algumas pessoas, ou a dificuldade de algumas pessoas de se envolver com a questão. E eu digo pessoas, não é o fato de ser professor, de ser coordenador, de que somos de nós, de uma forma geral, de todos nós, de uma forma geral, de enfrentar as questões referentes à deficiência, inclusive, no caso do grupo, né, foco da nossa pesquisa, não é de admitir, de entrar em contato, né, com as próprias limitações, com as próprias dificuldades de lidar com a diferença do outro, seja essa diferença de que natureza for. Tá? E aí, das 36 coordenações, 9 informaram a presença de 14 alunos com deficiência nos cursos dos dois campi, né? 10 com deficiência física, 2 com deficiência visual, e 2 com deficiência auditiva. Só a título de informação, no conjunto da pesquisa, nós conseguimos entrevistar apenas 5 alunos com deficiência física. Então, um dos objetivos era fazer um cruzamento de dados entre as demandas apontadas pelos professores e a avaliação pelo próprio aluno com deficiência, como é que ele percebia o atendimento às suas necessidades no camping, né, e no curso. Não foi possível fazer isso pelo número reduzido de alunos. Tá? Ok? E aí tivemos a pesquisa foi autorizada pelo reitor à época, e nós encaminhamos, os senhores devem se lembrar, né, para quem estava aqui à época, para o ponto, foi colocado no ponto dos professores um envelope sem identificação, com a garantia total de sigilo na coleta de dados, e o professor, né, retirou esse material e ele tinha um prazo para devolver para nós, e nessa retirada e devolução, de 1.394, aqui embaixo, né, questionários distribuídos, nós tivemos o retorno de 752 questionários. Então, esse foi o universo da pesquisa analisado e trabalhado nesse material. Mas a gente considera que 53,9%, até em função da revisão da literatura que nós fizemos, Roseli, não é que geralmente as pesquisas que têm sido feitas, não sei como é que está hoje, né, nesse momento, é com muito poucos sujeitos. É que a gente conseguiu uma quantidade grande de sujeitos, né, para a nossa pesquisa. Tá? E o questionário... volta um pouquinho, professora, por favor. O questionário... Não está aí, não. Ele tem uma questão aberta, não é? E quantas questões fechadas, Eloy? Lá em cima? Onde? Lá, está lá. 11 questões fechadas e uma questão aberta. Né? E na questão aberta é muito interessante os dados que apareceram, né, nos questionários. Ok. Ai, que coisa boa que você lembrou da água. E eu estou com um quadro de alergia terrível, né? A água faz falta. Ok, professora? Perfil dos professores, então, assim, tem lá uma série de categorias que o trabalho todo traz de análise, de caracterização do professor, e nesse recorte que eu fiz para apresentar aqui, né, para dividir com vocês, eu começo por aí, né, na caracterização do professor, o perfil. O perfil desses 752 professores que responderam ao questionário. Né? Então, uma das perguntas era assim, qual é o tempo de experiência
o tempo de docência no ensino superior e o tempo de docência na Universidade Mackenzie. Um dado importante na hora de fazer a análise cruzando os dados, porque pressupõe que, né, a gente infere, e é possível inferir isso, que quanto mais tempo de experiência no ensino superior, maior a possibilidade desse professor ter tido um aluno, né, ou ter tido, no caso, aí, aluno com deficiência, né? E aí é interessante, né, vocês olharem, né, um grupo jovem, né, olha, até 5 anos de experiência na Universidade Mackenzie, Universidade Alvo lá em Mackenzie, 200 alunos, e aí a gente salta para mais de 20 anos, 137 professores, e com experiência no ensino superior, 254 com mais de 20 anos de experiência no ensino superior. Ok, professora? Está expresso nesse gráfico aí, que você pode passar para nós, que eu quero parar em alguns gráficos. E uma das perguntas logo iniciais, né, do questionário era se o professor teve aluno com deficiência no ensino superior e na universidade. Aí nós temos lá em amarelo, na UPM, 52,6% dizendo que não, né, 47% dizendo que sim aqui, e sim no ensino superior, portanto, considerando as experiências que não apenas no âmbito da Universidade Mackenzie, quase 71%. Né? Então, uma experiência, um número importante de experiência desse professor com trabalho, com atendimento do aluno com deficiência. Vamos lá, professora? E aí perguntamos também, né, no questionário, o tipo de deficiência que ele já havia, de aluno com deficiência, que ele já havia atendido na sua experiência profissional. Aí nós temos ali o amarelinho não, deficiência física 53,5% afirmaram, não é? Auditiva 30,7%, visual 26,2%, e outra condição especial, né? Que não há deficiência, 13,8% dos professores informaram ter tido experiência com alunos não com deficiência, mas eles indicam, né, como eu vou mostrar para vocês, né, e até diagnosticam, né, dão diagnóstico bipolar, esquizofrenia, das outras experiências, que é o que você coloca, né, Roseli, que são alunos que estão chegando também à universidade. Ok? E aí aquilo que foi o foco maior nosso, né? Do instrumento nosso de coleta de dados, e é onde tem uma riqueza muito grande de dados para a gente pensar, não é? Foi pedido que o professor avaliasse, atribuindo notas de 1 a 5, possíveis necessidades do aluno com deficiência, mais ou menos relevante, então muito relevante 5, menos relevante 4 e de nenhuma relevância a nota 1. Né? Uma gradação com essa atribuição de nota de 1 a 5. Então aí já entra, são dados né, de avaliação e de percepção até, né, daquilo que é direito do aluno, daquilo que está previsto na legislação, não é? Que nós tiramos essas necessidades das bases legais. Aquilo que a legislação diz. É um direito do aluno com deficiência física, isso. É um direito do aluno com deficiência auditiva, isso. Né? Esses apoios, não é? Que nós temos lá. Então, aqui ele apontou, o professor apontou, e a questão, assim trazia, né, necessidades do aluno com deficiência, necessidades gerais. Tá? Depois é que vem outras questões na sequência, pedindo que ele indique do aluno com deficiência física, auditiva, visual. Tá? Eliminação de barreiras arquitetônicas e adaptação de espaço físico. Um reconhecimento, né, dessa necessidade de 717 professores, 481 reconhecem como de relevância máxima essa necessidade de eliminação de barreiras arquitetônicas e adaptação. Adaptação de mobiliário e equipamento em sala de aula, também com um percentual bastante importante de 43,7%
do total de 271, porque nem todos respondem, né? Adaptação didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem. 241 professores respondem como atribuem nota 5, contra 142 nota 4, 142 nota 3, 85 professores, 11,8 nota 2 e 110 professores, não é, que chamou atenção esse dado, portanto, 15,3% dos 720 que não veem relevância em fazer adaptação didático-pedagógica do processo de ensino e aprendizagem, assim como adaptação em procedimentos de avaliação do ensino e aprendizagem. Se nós olharmos, né, eu sei que vai ser difícil para vocês, mas eu digo para vocês aqui, se nós analisarmos os percentuais de nota 5 e a própria distribuição, né, no 5, no 4, no 3, no 2 e no 1, para duas necessidades que remetem diretamente à sala de aula, portanto, ao professor, ao trabalho nosso, elas são, essas duas necessidades, comparativamente às demais necessidades que dizem respeito a ações da instituição em si, né, tipo barreira arquitetônica, adaptação do mobiliário, equipamento, laboratório, biblioteca, para essas necessidades que as iniciativas para serem contempladas são da instituição, elas são reconhecidas como importantes. As necessidades que remetem mais diretamente à sala de aula, elas já são qualificadas de uma outra forma pelo professor. Então, esse é um dado importante para a gente pensar, né? Para nós, professores, pensarmos, tá? Vamos lá, por favor, o próximo. E aí, por tipo de deficiência. Então, aí, demandas também, perguntando para ele, são essenciais, né? É essencial, não é essencial? Cada uma dessas demandas, no caso do aluno com deficiência física. Então, nós temos aí 5 demandas e também é um dado bastante interessante. Acesso aos espaços de uso coletivo por meio da eliminação de barreiras arquitetônicas. 663 dos 737 professores avaliam essa demanda como sendo essencial. Reserva de vagas em estacionamento nas proximidades da universidade, que a legislação prevê. É um direito do aluno com deficiência física de ter essas reservas garantidas nas proximidades, no caso, né, da universidade. 410 diz que sim, é essencial, contra 327 que dizem não ser essencial. Construção de rampas com corrimão e colocação de elevadores para facilitar a circulação de cadeira de rodas. Um reconhecimento por parte do professor. Um reconhecimento por parte do professor né, excelente, de 87%, da importância da construção de rampas, né, e de colocação de corrimão para a pessoa poder transitar e ter acesso aos espaços no interior da universidade. Adaptação de portas e banheiros, de forma a permitir o acesso de cadeiras, de rodas, e colocação de barra de apoio nas paredes. Ótimo, 586 diz, né, quase 80%, que isso é essencial. Contra 150 professores, portanto, 20,4%, que diz que isso não é essencial. Né? Então não pode frequentar a universidade. Né? Então, o direito de frequentar a universidade fica negado. Né? Quer aquele que nega as adaptações, embora sejam poucos, mas eu acho que a questão aí não é o ser pouco ou não ser muito, é não reconhecer, né? E instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em alturas acessíveis aos usuários de cadeiras de rodas. E aí, olhem só, de 737 professores, nós, né, minha gente, 225, portanto, 30,5%, diz que isso não é essencial. Né? Essa demanda não é essencial. Contra 500 e pouco, quase 70%, que diz ser essencial. Tá? Claro que isso foi tudo analisado, à luz de um referencial teórico, né, o relatório final, né, ele é bem amplo, aqui a gente está fazendo um recorte. E aí, a demonstração, né, em gráfico do que eu acabei de dizer. Professora, pode passar, por favor? Você tem isso no curso?
Senhor? Você tem isso com faculdades ou isso aí é geral? É geral. É geral. Tá? Aí ficou bom, hein? O tamanho agora, hein? Aí é o aluno com deficiência auditiva ou surdo, tá? Intérprete de Libras de sinais. É essencial? 66,4 diz que sim, contra 33,6 que diz que não é essencial para o aluno com deficiência auditiva ou surda, ou surdez, ter intérprete de língua de sinais ao longo do curso. Intérprete de língua de sinais, em especial quando da realização de provas ou da sua revisão. 380 professores, portanto, 51,7 diz que essa demanda não é essencial. Contra, né, um número importante, mas menor, 48,3, de que se reconhece como sendo uma demanda importante e essencial para o aluno com deficiência auditiva ou surdez. Complementação da avaliação da aprendizagem do aluno por meio de intérprete de Libras de sinais, em especial se a avaliação for expressa em texto escrito. 413 responderam que não é essencial. Claro que também nós temos que pensar o seguinte, né? Não dá também só para ficar... tem muito a ver com as experiências que o professor teve. De repente, as respostas, embora não dá para a gente inferir que seja só isso, e aí pelo conjunto dos dados, não é, mas a tendência do professor de avaliar como sendo essencial ou não sendo essencial, essas diferentes demandas podem ter uma relação direta com aquilo que ele vivenciou eventualmente. E como você mesma disse, né, Roseli, cada caso é um caso. Não dá para a gente falar genericamente, né? Como categoria, sim. Mas no atendimento do sujeito, cada caso é um caso, cada necessidade se manifesta nas singularidades do sujeito e da necessidade em si, tá? Professor, alguns dados de caracterização dos professores, né? Eles foram feitos no relatório da pesquisa por unidade, ok? Né? Então, CCBS, CCH, pela unidade, não identificando os cursos propriamente dito. Mas esse é um dado importante para aprofundar, né? É um dado importante, né? Aí nós temos lá, flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico. 444 dizem não ser essencial. 60 quase 60,5, né? Contra 291 professores, 39,6, que diz isto ser essencial. Informações ao professor por meio de materiais específicos sobre a especificidade linguística dos surdos. 448 professores apontam que isso é importante, isso é essencial, contra 39% que diz não ser essencial. Eu acredito, né, é possível inferir, até em função de outros dados mais adiante, que nós temos professor que diz assim, a universidade não precisa fazer mais nada. A universidade já faz tudo. O aluno é que tem que se adaptar. O aluno é que tem. Tem que ter médico aqui dentro, tem que ter enfermeiro aqui dentro para avaliar, tem que mandar para a área jurídica para verificar quais são os direitos, quais não são. Quer dizer, um desconhecimento muito grande. E tem que ganhar mais, como nós vamos verificar, né? O professor que tem aluno com deficiência. Ok. Cássiozinho, as questões no final. Ok. Então, vamos girar. Vamos lá, professora. Então, assim, o que a gente identificou, uma dificuldade maior, né, do nosso grupo, né, me coloco no grupo, todas nós, né, professoras, de reconhecer tanto as demandas específicas e em função de necessidades próprias de determinados quadros, no que diz respeito à deficiência auditiva e no que diz respeito à deficiência visual, ou à surdez, né, Débora? Deficiência auditiva ou surdo, né? E uma tendência e uma disposição positiva, parece, de reconhecer as necessidades do aluno com deficiência física e até de contemplar, de atender as necessidades desse aluno, né? O que não aparece na mesma proporção, tanto para o aluno com deficiência auditiva quanto para o aluno com deficiência visual.
E também, alguma coisa que a gente discutiu na época de fechar o relatório, como estatisticamente, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número maior de alunos, após a deficiência intelectual, é de alunos com deficiência física, possivelmente esse professor vivenciou mais, trabalhou mais com aluno com deficiência física. Né? Então, algumas barreiras, algumas dificuldades e o reconhecimento de algumas das necessidades específicas possivelmente se explique por essa possibilidade de ter trabalhado numa frequência maior, né, com um aluno com deficiência física. Então, aí a gente lembra do Leon, né? A teoria do contato, né? Tem que começar a trabalhar para quebrar as resistências. Tem que enfrentar o aluno para quebrar as resistências. Ok, professora, pode passar, por favor? Ok. Esse aí, não, visual, pode passar. É muito semelhante à deficiência auditiva. Ok. Aí, minha gente, no questionário, nós colocamos uma questão se o professor já havia trabalhado com aluno com outras condições especiais que não a deficiência. E, se sim, quais, né? Então, tivemos um número imenso de dados, né? Imagine, né, levantar isso de 700 e pouco, 752 questionários, né? Essa parte foi escrita, uma questão aberta. Então, nós classificamos o que foi, categorizamos, né, o que foi apresentado pelos professores nesses quadros aí, que seriam as outras condições especiais que ele indica, né, como já tendo trabalhado no ensino superior. Em transtornos psiquiátricos, estão lá o transtorno bipolar, esquizofrenia, sofrimento psíquico intenso, transtorno mental, distúrbio mental, doença psiquiátrica, transtornos psicopatológicos e mentais. Enfim, diagnóstico corre solta, né? Na hora que o professor, né, olhou, ele diz, é isso, né? Problemas emocionais. O que o professor cita? Síndrome do pânico, depressão, distúrbio emocional acentuado. Deficiências, que eles, né, que esses 66 indicações por 72 professores, é isso, né, Eloy? 72 professores. Deficiências. Deficiência mental ou intelectual, deficiência psicológica, deficiência cognitiva, deficiência neurológica. Vocês viram que está itálico, porque a gente colocou exatamente como o professor trouxe no questionário. Problemas comportamentais e de aprendizagem. Déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, dificuldades comportamentais severas. E outros. Aluno asmático, daltônico, aluno com quadros de alcoolismo e consumo de drogas. Vamos para o próximo, professora? Aí, perguntamos, né, essa é uma questão que eu acho muito rica na resposta do nosso grupo, tanto essa quanto a seguinte, que tipo de apoio, essa é a questão aberta, né? O tipo de apoio que o professor acreditava que ele precisaria ter, apoio por parte da universidade, que ele precisaria ter para atender às necessidades dos alunos com deficiência e com os outros quadros, né, que ele aponta. Aí nós temos indicação, 10 recursos, apoios, né? Palestra, cursos, capacitação, workshop, orientação, olha, 222 indicações, 49%, né, o que denota que o professor tem essa expectativa mesmo de que alguém o ajude, o oriente, né, de uma forma mais precisa e função das demandas de cada aluno, né? Flexibilizar procedimentos de avaliação, flexibilizar metodologias. É interessante, né, porque possivelmente ele acredita que isso seja importante, mas tanto o 6 quanto o 7, flexibilizar procedimentos de avaliação quanto de metodologias, mas como ele não sabe como fazer isso, não é? Então ele coloca que é um apoio que ele gostaria de ter da instituição, porque isso é dele. Somos nós em sala que nós temos, mas com o devido suporte, né? Possivelmente ele não saiba fazer, por isso que ele pede que a instituição poderia dar este apoio, né? Instituição Mackenzie,
Mackenzie que nós estamos falando. Apoio ao aluno, respeito e compreensão e adaptação do espaço físico. E aí com a frequência, e o mais interessante é o que vem na sequência. Então aí são demandas... Ok, professora, pode ir. Outras sugestões pode voltar, professora, um pouquinho. Deixa eu ver, flexibilizar. Ok. O próximo, por favor. E aí, nós perguntamos para ele o que tipo, numa outra questão, o apoio a você de uma forma específica, mas, porque ele foi muito genérico e alguns deles especificaram. E o apoio ao aluno, né? Aí é uma questão que eu acho que é bastante interessante. Porque alguns dos professores que indicaram cursos, você pode jogar um pouquinho para a esquerda, professora? Sou exigente, né? Você viu? Ok. Então, os professores que indicaram o apoio, né, cursos como apoio, ele diz que gostaria, que, né, a universidade poderia oferecer curso de Libras, de Braille, didática especializada, formação específica para cada tipo de deficiência, especificidade linguística do aluno surdo, capacitação. E aí está lá. Para funcionários e professores, educação inclusiva, mudança social, conduta com alunos surdos, conscientização, informação sobre as especificidades das deficiências mais frequentes, e sobre suas possibilidades e limites, e como tratar o deficiente. E aí eu chamo a atenção para o item 3, que o professor sugere como apoio específico para ele, professor, criação de um núcleo interdisciplinar, multidisciplinar, assessoria especializada e permanente aos professores, fórum permanente de educação inclusiva, combate ao preconceito e ao medo, campanhas educativas sobre inclusão. E aí vem o 4, que é interessante, que o Cássio vai discutir depois, né, Cássio? Horários especiais para atendimento aos alunos e para as provas. Horário remunerado para reuniões entre os docentes. Informação prévia da presença de alunos com deficiência para planejamento de procedimentos adequados, que vocês fazem isso lá, né, Roseli? Redução do número de alunos em sala de aula, né, que tem aluno com deficiência. Remuneração extra para dedicação ao aluno. Salário diferenciado. Cássio, não vamos discutir isso hoje, Cássio. Suporte material, e aí o professor, inclusive, sugere orientação via internet, né, e fala do material didático, né, mais específico e tal. E aí, para o aluno, orientações, apoios específicos para o aluno. Ações de apoio ao aluno. Que o aluno seja acompanhado por especialistas. E aí ele descreve, né, acompanhado no processo de ensino-aprendizagem, ter atendimento psicológico, atendimento pedagógico, atendimento psicopedagógico, salas especiais na biblioteca para pesquisa pelo aluno com deficiência, intérprete para TCC, iniciação científica. Possivelmente ele esteja, sim, claro, ao aluno com surdo, né, que use Libras, né? Na sala de aula não aparece, né, nesse caso, TCC, iniciação científica. Não, mas isso é o professor indicando que esse seria um apoio importante para o aluno. Mas não na sala de aula. Ah, sim. Porque lá na sala de aula você viu que nega. Mas essas questões são importantes, né? Que eu acho que é um trabalho que vai muito mais, que vai muito além da informação, que é lidar com uma série de preconceitos, de estigmas, de representações negativas que a gente tem do outro, né? No caso aí o outro com deficiência, e das dificuldades que todos temos, né? Todos temos, e temos que assumir isso, né? Assumir para poder enfrentar, não é isso? Monitoria, auxílio às necessidades especiais do aluno, avaliação médica, aí é uma confusão entre uma não diferenciação pelo professor entre deficiência e doença, né? Ele sugere avaliação médica para especificar as limitações do aluno, que é o oposto do princípio da educação inclusiva. Não é isso, professora? Professoras?
não é? Que é tudo que é negar a educação inclusiva, ter essa expectativa, mas o professor precisa saber disso. Avaliação pedagógica prévia do aluno com DA em DV e avaliação do ensino e aprendizagem. Criação do núcleo multidisciplinar. O professor volta a indicar para o aluno, lá para a assessoria ao professor, para suporte ao professor, e esse mesmo núcleo atuando na assessoria aos alunos. E suporte material. Gravação de aulas para aluno com DV, DVDs específicos para aluno com deficiência visual, material didático em braille. Podemos ir, professora. É interessante, né? Porque se a gente tem professores que, no conjunto, né, dos 752, né, que indicam ações que são importantes, tanto no que diz respeito ao suporte ao próprio professor, mas ao aluno também, há professores que negam qualquer outro suporte. E aí está lá, né, estão aí algumas falas que a gente recortou de alguns questionários. A UPM já oferece quase todo tipo de apoio. Não acredito que os professores devam receber preparação específica para receber esses alunos. Nenhum apoio, pois o aluno é que deve se adaptar ao universo comum ou recorrer a instituições especializadas. Pesado, né? Oi? Fascismo? Não, é desconhecimento mesmo. É falta de informação, né? Deve partir do próprio aluno ou do seu representante legal ou do seu procurador. E professores que sugeriram plantão de enfermeiros de primeiros socorros, não é? Então, o que é deficiência e o que é doença? Isso aí é falta de informação. É falta de informação. Mais sério do que falta de informação, certo? Isso aí é postura. É uma série de coisas, professor. Mas o desconhecimento, a gente sabe que é um fator que atrapalha. Claro que não é só isso. Nós temos aí uma representação da deficiência, uma dificuldade. O senhor viu lá na deficiência física, né? Que o direito de ir e vir, de frequentar a universidade, é legado por grande parte dos professores. Porque se não vai ter porta adaptada, banheiro adaptada, corrimão. Quer dizer, como é que esse aluno se movimenta dentro da universidade? Não movimenta. Para esse professor, não deveria nem ter chegado aqui. Né? Isso que a gente infere, né? Plantão de enfermeiros e de primeiros socorros, flexibilidade maior em relação às faltas dos alunos, passar a mão na cabeça, né, e buscar em casa, não é nada disso, que é trabalhar com a diferença. Suporte jurídico com relação ao tipo de formação possível e permitida ao aluno deficiente em caso de ampla limitação. Tá? E aí, professora, vamos lá? A título de concluir, mas sem concluir, né? Projetar uma universidade inclusiva envolve, além de mudanças físicas e administrativas, o enfrentamento por todos de barreiras atitudinais e o reconhecimento da existência das diferenças. Esse é um grande problema, né? Sabemos ser esse um processo complexo e gradativo, porém é o caminho possível para reduzir o hiato entre o discurso teórico, as práticas e os dispositivos legais, que temos todos. Está tudo garantido na lei, está tudo assegurado na lei, mas o distanciamento é imenso, né? E para qualquer nível de ensino. A pesquisa parece ser significativa por ter contado com um número que a gente entende expressivo de professores em função daquilo que a gente levantou na revisão da literatura. Tá? Ok, entrevistamos 5 alunos com deficiência física, só perdemos o sujeito no meio do caminho, mas aí não vem ao caso. E o relatório completo tem as entrevistas dos alunos com deficiência física, os 5, né? E a colocação, a leitura que eles fazem, né, desse universo da universidade e as necessidades deles. Pois não, professora? Acredita-se que os resultados da pesquisa poderão servir de alicerce para o delineamento de uma proposta de implementação de serviço de apoio ao graduando com deficiência e de suporte ao corpo docente da UPM. Acho que o professor diz muito bem aquilo que ele espera, não é? Os resultados encontrados relativos às demandas dos docentes participantes, apontam para a necessidade de se instituir um serviço de apoio à comunidade maquenzista.
né, de sistematizar. E me parece que né, isso está para acontecer de uma forma sistemática, né, pelo que foi dito para nós na reunião de congregação, né, os colegas que estavam lá acho que se lembram disso, né? Ok? E aí nós temos o artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, né, Brasília, que os dados estão mais completos no que diz respeito à demanda dos professores. Obrigada.